Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Quem deixa a tua vida por mim, teus bens por mim, teus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elegi, aqueles que elegi. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos a terça-feira da 20ª semana do tempo comum, unidos à memória de São João Eudes, grande apóstolo dos Sagrados Coração de Jesus e de Maria. Este santo, no século XVII, intuiu que o mistério do coração de Cristo e o coração da Virgem são uma só chama de amor, inseparáveis, antes mesmo das revelações do Sagrado Coração a Santa Margarida Maria e das aparições em Fátima. Ele nos recorda que o coração humano, quando se deixa consumir por este amor, se torna um altar vivo, onde o Espírito Santo purifica e renova tudo. A primeira leitura que ouvimos, tirada do livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 11 a 24a, nos fala sobre a vocação de Gedeão, que foi o primeiro que foi chamado a libertar Israel dos madianitas. Ele se reconhece pequeno, frágil, incapaz, como Moisés, Jeremias e a própria Virgem Maria no dia da Anunciação. A lógica humana diria: não é possível, mas a lógica de Deus é outra: eu estarei contigo. Israel estava mergulhado na idolatria. Até o pai de Gedeão tinha um altar a Baal. O castigo veio na forma da opressão dos inimigos, mas diante da súplica do povo, Deus envia um Salvador. O processo é sempre o mesmo: pecado, castigo, invocação, libertação e paz. Aqui está o núcleo. Não é uma força humana que salva, mas a presença fiel de Deus. O Evangelho que acabamos de ouvir
tirado do livro de Mateus, capítulo 19, versículo de 23 a 30, continua a cena do jovem rico. Depois que ele vai embora triste, Jesus também se entristece e aproveita da ocasião para ensinar os discípulos sobre o grande perigo das riquezas. Ele usa uma imagem forte, inesquecível. É mais forte um camelo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui Jesus nos lembra que ninguém se salva por si mesmo, com suas próprias forças ou méritos. Assim como o camelo não consegue atravessar a agulha. A salvação, ela é dom gratuito de Deus. Para os homens, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Essa palavra toca profundamente o nosso coração. O problema não está em possuir bens, mas em colocar neles toda a sua confiança, em manter-se escravizados nos seus bens, como se fossem a sua segurança. Muitas vezes, mesmo sem muito dinheiro, podemos ter um coração de rico, apegado às próprias ideias, apegado às próprias opiniões, apegados aos próprios projetos pessoais, ao próprio orgulho. Tanto Gedeão quanto o jovem rico nos colocam diante de uma escolha. Gedeão reconhece a sua pobreza e deixa Deus agir. Resultado, a salvação do povo e a paz. O jovem rico, preso aos seus bens, não consegue se entregar totalmente a Deus. Resultado, vai embora triste. A ponte entre a primeira leitura e o Evangelho é clara. Quando reconhecemos a nossa pequenez e confiamos em Deus, Ele realiza em nós o impossível. Mas se nos agarramos às nossas seguranças, fechamos o coração à sua graça. Aqui entra o exemplo de São João Eudes. Ele ensinava que o coração humano deve ser unido aos corações de Jesus e de Maria. Como Gedeão, ele reconheceu a própria fragilidade diante da missão de renovar o clero e evangelizar. Como os discípulos, deixou tudo e confiou na promessa de Cristo. E assim gerou um movimento espiritual que atravessou séculos e ainda hoje nos inspira. Unir-se ao coração de Jesus e ao coração de Maria é justamente o contrário da atitude do jovem rico. É desapegar-se de si para abraçar o amor de Deus que tudo transforma. Queridos irmãos, aqui entra a nossa vocação à vida de unidade. Gerar Jesus no meio. Quando cada um de nós, como Gedeão diz, sou fraco, mas confio em ti. E como os discípulos, deixa tudo para seguir a Jesus, nasce entre nós a presença viva do Cristo ressuscitado. Mas este caminho passa por Jesus abandonado. O momento em que tudo parece fracasso, quando nos sentimos pobres, incapazes e rejeitados. É ali que, como Gedeão diante da missão impossível, ou como Pedro deixando as seguranças,
acolhemos o Cristo que transforma a morte em vida, a pobreza em abundância, o vazio em plenitude. Na Eucaristia, o que celebramos, senão este mesmo mistério? Como Gedeão, oferecemos sobre o altar não o cabrito, mas a nossa vida inteira, nossas dores e esperanças. Como os discípulos, apresentamos o pouco que nós temos, e Jesus multiplica em dom total de amor. O pão e o vinho, como nós rezamos na oração eucarística, frutos da terra e do trabalho humano, tornam-se corpo e sangue de Cristo. O tesouro que não passa, o bem supremo que nos liberta de toda falsa riqueza. Na comunhão, queridos irmãos, somos chamados a ser um só coração, unidos em Cristo, e a levar essa unidade ao mundo, tornando-nos sinais vivos da sua presença, que faz nova todas as coisas. Olhamos para nós mesmos e pensamos: sou frágil demais, tenho pouco, não consigo. Mas Ele responde: eu estarei contigo. E quando, apegados às nossas seguranças, ouvimos o convite do Evangelho, abandona e confia, porque o que é impossível para ti é possível para Deus. E a liturgia nos convida a uma escolha: continuar presos às falsas seguranças, vivendo vazio, infeliz, e sair tristes como o jovem rico, ou colocar tudo no altar, como Gedeão, como os discípulos, como São João Eudes, e encontrar a verdadeira liberdade em Cristo. Sigamos o caminho de confiança, de unidade e de entrega. Sejamos pobres em espírito para que Cristo seja a nossa verdadeira riqueza. E que ao participarmos da Eucaristia, aprendamos a ser altar de amor como Maria, a ser coragem humilde como Gedeão, e a ser confiança plena como os discípulos. Assim, geramos Jesus no meio de nós e caminhamos juntos para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.